A E-Paraná AM 630 está apresentando Nossa História. A história contada por quem sabe. A apresentação, Zélia Cel. Nós estamos contando essas histórias desses pioneiros, de funcionários, de artistas, que ao longo desses 56 anos fizeram a história da nossa E-Paraná, que já foi rádio educativa e que já foi rádio colégio estadual do Paraná. Nós falamos agora com muito prazer, pela primeira vez no programa Nossa História, com Eulâmpio Viana, que no dizer do radialista Paulo Branco, foi um dos melhores sonoplastas que tivemos em nosso rádio. Começou aos 15 anos como operador de som na veterana PRB2, aprendeu muito ali e substituía, eventualmente, Rolf Mário, o grande cobra da época. E aí nós já vamos começar essas histórias deliciosas que ele vai nos contar. Seja muito bem-vindo, Eulâmpio Viana. Bom dia, Zélio. É um prazer estar aqui com você na E-Paraná, contar algumas coisas da nossa história, do passado, do tempo, da época do rádio, né? É formidável a gente estar aqui presente bem no dia do aniversário da Rádio E-Paraná. Exatamente, eu lembro que você começou muito cedo, assim como vários dos nossos colegas. Falamos há pouco com o Luiz Ernesto, tivemos falando com o Sérgio Piqueto, veteranos de rádio que dão o prazer de estar conosco novamente aqui. Quer dizer, quem é bom, né? Está sempre presente, atuante. E gostaríamos que você contasse como é que você iniciou no rádio no Paraná. Bom, no rádio eu comecei, fui na época de 1955, eu era um garoto ainda de 15 anos, procurando emprego, né? E aí, ali na Rua Barão do Rio Branco... O que tinha na Rua Barão do Rio Branco? Bom, na Barão do Rio Branco tinha 3 emissoras na época. A Rádio Guaracá, a Rádio Cultura e a PRB2. Aliás, eu comecei na Rádio Cultura do Paraná. Mas lá eu trabalhei mais ou menos uns 3 meses, aí eu já fui para a PRB2, né? E subia aquelas escadas na PRB2 e ficava admirando o rapaz que ficava operando ali na mesa de som. Era um programa Joias Musicais. E então eu ficava ali todos os dias, eu passava, entrava na PRB2 e ficava observando, admirando o trabalho do pessoal na época. E aí eu me encontrei como estava dizendo, com o Graças Guimarães, perguntou quem eu era. Eu falei, eu trabalho ali do outro lado, na Rádio Cultura. Você não quer trabalhar conosco? Pois não, é com todo o prazer. E foi ali que eu comecei. Menino de uma vez, né? Menino de Gurizão. uma vez. A abertura da rádio era um programa, se não me engano, era Sonho de Valsa. Com já o falecido, já nos deixou há muito tempo, Sérgio Fraga. O Sonho de Valsa era um programa de meia hora, somente valsas. Aquelas valsas Strauss, bonitas, né? Linda, né? E depois tinha outros programas, tinha o Espanando o Pano, com o Mário Vendramel, e tinha uma crônica que eu gostava de fazer, aquela crônica escrita por Iolo César de Oliveira, era 11 horas e 55 minutos, e em seguida vinham Joias Musicais, com Leal de Souza. Eu fui me adaptando, fui me criando ali dentro da rádio, e até futuramente, depois mais tarde, me tornei um sonoplasta na falta do Rolf Mário, que eu também o admirava muito. Ele era sonoplasta e operador ao mesmo tempo. E quando ele tinha, não me lembro que dia que foi, ele ficou doente. E naquele dia, eu estava entrando para fazer meu horário, que seria às 10 horas da manhã. Aí o Bano Basto falou, Eulâmpio,
Olha, não tem operador aqui, você que vai fazer a novela. Ah, eu tremi. Imagino, né? Totalmente, fazer novela? Sim, senhor, não tem ninguém que faça aqui, tudo bem. Aí ele me deu o roteiro, eu fui na discoteca, comecei a me preparar para fazer das 10 da manhã até as 13 horas que entrava essa novela, né? Uma novela das 13 horas, que é dirigida pelo Ivo Ferro, né? E ele era durão na época. Como era o nome da novela? Não me, eu sei que Só pelo amor vale a vida, não? Não. Foi uma novela, foi uma das primeiras novelas que eu fiz. Eu sei que não consigo me lembrar. Só pelo amor vale a vida eu fiz também. O horário dele era 10 horas da manhã. Bom, aí, no caso, a primeira vez quando eu fui sentar na mesa, eu tremia que nem uma vara verde. Faço ideia. Bom, eu vou contar uma passagem, só não vai dar risada. Vou tentar. E era um casamento. Um casamento, lógico, óbvio que você vai colocar um fundo musical, né? O fundo musical da marcha nupcial. Marcha nupcial. Bom, não foi a marcha nupcial que realmente aconteceu. Você se atrapalhou. Me atrapalhei. Aonde que ficavam essas músicas? Era tudo no mesmo disco? Como é que ficavam? Era tudo no mesmo disco, no acetato, por exemplo, são várias faixas. Tinha marcha fúnebre, outra marcha militar e a outra marcha nupcial. Quer dizer, você já ia num ponto certo ali para colocar a música que estava marcado para ser colocada, né? E naquele tempo não tinha replay, né? Não, era ao vivo mesmo. A cores ao ali, vivo né? mesmo. Então, o que acontece? Aconteceu, né? Bom, aí em seguida... Você colocou qual marcha? Em vez da nupcial? Adivinha, a marcha núpcia. Mas a marcha fúnebre? A marcha fúnebre. Bom, e aí eles iam fazer uma viagem em seguida de avião, e esse avião ia cair no mar. Quer dizer, precisa ver o pepino que estava nas minhas mãos. E tinha que cair no mar, foi de avião. Bom, a entrada do avião foi tudo bem. E depois? Não aconteceu mais nada. O barulho de mar, como é que vocês faziam? Não ficou barulho de mar, não ficou nada, encerrou a novela ali mesmo. O pessoal teve que imaginar, sei lá. Aí eu pensei, pronto, agora estou na rua, né? Mas ficou um silêncio total no estúdio, era o Ivo Ferro, o Sival Martins, Mário Vedramel, Lourdes, Maria, grandes nomes que eu trabalhei, né? Mas pensei, não vou mais fazer novela. E não. Tentei, tive uma outra oportunidade, me saí bem. Aí, quando o Rolfo Mário voltou, ele se recuperou, que ele estava doente, aí eu então resolvi, porque eu era muito ágil na mesa de som. Isso é importante. Então, o que acontecia? O Rolfo Mário, ele preparava a sonoplastia e entregava para mim e eu executava. Por exemplo, quando o nome saía sonoplastia de Rolfo Mário e sonotécnica de Eulâmpio Viana, quer dizer, eu era o operador. E assim foi indo. E como é que você foi para a rádio Colégio Estadual, então? O Colégio Estadual, eu trabalhava no Canal 6 e tinha uma pessoa muito admirável que para mim ele foi o pai do rádio, para mim. Então, a Rádio Estadual, ele deu no início, lá na Colégio Estadual. Ela tinha que se mudar para um outro local, ali na praça... Travessa da Lapa? Na Travessa da Lapa. Foi o primeiro endereço depois do Colégio Estadual? Exato. Esse, então. Então, ele estava montando lá. Ele estava com pouca gente no trabalho. E eu, como trabalhava no Canal 6, o Aloysio Finzetto me pediu gentilmente, Eulâmpio, você poderia fazer um horário até arrumar uma outra pessoa que eu substitua, tal, isso aqui, tal. Não tem problema, eu vou lá com todo prazer. Eu fui na Rádio Estadual, na época era Rádio Estadual, e eu fiz alguns programas, fazia o encerramento. Como é que eram os programas? Os programas eram mais música clássica. O Aloysio, ele adorava as músicas clássicas, né? Conhecia, né? E tinha os programas populares, mas era limitado. Então, ali até ele arrumou um outro substituto, né? Ele agradeceu, Lampo, muito obrigado, tal. E o rapaz que entrou no meu lugar também já nos deixou, o Hernani. Foi o Hernani, o né? Hernani. O Hernani.
trabalhou conosco aqui na discoteca. Então, depois, mais tarde, o Aloysio Finzetto falou comigo. Eu lembro, se tem interesse em trabalhar conosco na Rádio Estadual, não, com todo prazer. Aí ele me registrou e eu fiquei lá trabalhando 13 anos. Eu entrei, se não me engano, em 67, não me lembro. Sei que eu trabalhei 13 anos na Rádio Estadual. Lá na Travessa da Lapa? Na Travessa da Lapa. Esse tempo todo ficou lá? Esse tempo todo fiquei 13 anos lá na Travessa da Lapa. Aí, antes de a rádio vir para cá, onde é agora, aí Paraná, eu saí da rádio porque eu trabalhava no Canal 4, lá do Paulo Pimentel. Então, o Luiz Mussi me fez uma proposta para mim, para diretor de produção comercial, que o meu colega, o Braga, ele tinha se locomovido para Londrina, então precisava de uma pessoa. Aí eu falei para o Mussi, não posso, porque eu tenho a Rádio Estadual e não vai coincidir os nossos horários aqui, né? Aí ele me ofereceu uma certa quantia, aí eu peguei, sabe como é que é, né? Irrecusável, né? Irrecusável. E aí foi que eu saí da Rádio Estadual. Mas me arrependo até hoje. E me conte mais histórias da Rádio Colégio Estadual. É verdade que só tinha transmissão à noite? Não. Inicialmente? Inicialmente, não. Sim. À noite? É. Onde eu trabalhava, na época Rádio que eu Colégio trabalhava, ele começava de manhã cedo, parece que 8 horas, 7 horas da manhã, e às 6 horas nós encerrávamos. Vocês lá então já tinham um horário... Tinha horário, né? Tinha horário. Aí foi cada dia que foi passando, foi aumentando, depois ia para as 7 horas e encerrava à meia-noite, né? Qual era o programa de mais sucesso na época? Do mais sucesso, bem na época... que eu me lembro, tinha um programa que eu gostava de fazer. Aí eu esqueci de falar, eu era discotecário da rádio. Discotecário. Aí eu passei para fazer como é que é? A operação mesmo. Na mesa de produção. Produção. Gravava como o Laurinho está fazendo agora, gravando os programas, gravando as entrevistas. Bom, na verdade, a Rádio Estadual, na época, era mais música clássica. Não tinha especificamente um programa assim que ópera. Que eram pessoas que... tinha um programa, por exemplo, tinha pessoas que apresentavam as músicas, as orquestras de outros países... Então, a gente... Tinha programas étnicos? Porque uma época houve no nosso rádio, tinha programa alemão, programa polonês, programa português. Exato. Tinha tudo isso? Tinha programa alemão, é isso que estava tentando me lembrar, polonês. Vinha a própria pessoa, apresentava o programa polonês, outro alemão. Vinha muito das fitas da Alemanha, da Deutsche Welle, e a gente... rodava, quer dizer, não tinha assim especificamente um programa assim que a gente dissesse que era um padrão de músicas clássicas, né? Aí com o tempo ela foi se modificando, tinha alguns noticiários do governo, tinha programas popular também, aí quando entrou o nosso discotecário... O Laurinho, o Lauro Teles? O Darcy Espírito Santo. Darcy, aí já foi havendo várias modificações. Ele, muito inteligente, adaptava a programação popular, quer dizer, não podia ser popular tão assim, né? Mas é um popular meio clássico. O Darcy, né? Começou com a FM, né? Quando eu já estava quase começando a FM. Na AM ainda também. Mas quando começou a mudar a programação de música clássica para música popular. Ele foi encarregado praticamente de produzir a música popular. Dentro da AM, a discotecária Divanil ainda. Está hoje a Divanil ainda aqui. Dona Divanil era discotecária. Ela não deu depoimento, está em férias nesse momento. Agora eu lembro, você tem histórias incríveis, né? Uma vez o Wilson Simonal veio a Curitiba, né, para divulgar seu primeiro long play. E trouxe o quê? O playback. Explica para os nossos ouvintes como é que foi esse episódio. Bom, na época, foi em 1964,
A televisão, ela não tinha via satélite. Os programas, os cantores, os artistas, elas vinham direto para Curitiba divulgar seus próprios discos. Inclusive até o Roberto Carlos. Eu já enfrentei o Roberto Carlos aqui também. E o Wilson Simonal, ele foi convidado com um apresentador também lá de São Paulo, Rosenberg, se não me engano. Aquele Júlio Rosenberg? Júlio Rosenberg. Uhum. E o Wilson trouxe um LP, um disco grande, assim, deixou na minha mesa lá, e o locutor anunciou. E ele ia cantar em playback, ele ia cantar em cima do disco, né? Mas só que a gente não estava acostumado com LP, era só aqueles 78 rotações, né? Uhum. Aí anunciou, aqui com vocês, o Wilson Simonal cantando tal, eu coloquei no ponto lá, ai meu Deus, né? Aí saiu na rotação errada. Saiu na rotação errada, eu pensando que era 78 rotações, porque não estava acostumado, né? E foi o que aconteceu. Mas aí o Wilson Simonal saiu-se muito bem, né, na brincadeira, e aí voltou ao normal. E também tem uma outra passagem que eu gostaria de contar com o Roberto Carlos, no Canal 6. Então vamos lá. Nós estávamos fazendo um comercial e estava sentado no estúdio um rapaz, né, com violão, sentadinho, tá bonitinho. Aí o Aloysio Finzetto me chamou, senhor Lâmpio, tem aquele rapaz ali, tá vendo lá, daqui dá para ver lá, ele, na hora que terminar o comercial, faça 2 clipes com ele, se você quiser faz um só, um clipezinho com ele ali, um musical, para ficar guardado aqui nos nossos arquivos, tudo bem, né? E aquela correria do comercial, vai, vem, desce o estúdio, vai para a suíte, desce, tal, isso aqui, ele sentado esperando ali, terminou o comercial. Aí eu cheguei, bom dia, como é teu nome? Roberto Carlos. Roberto, tudo bem, vamos fazer um musical, 2 musicais aí para você, tá bom? Então, vamos gravar. Aí eu comecei a pensar um cenário. Como tinha um piano ali, que já estava um piano ali, disse, vamos sentar ali naquele piano, arrumar um cenário bacana para você e vamos começar, né? Tá, tudo bem. Chegou, fui lá no suíte lá, gravei, tá? E gravei 2 músicas com ele. E sabe qual era a música? Qual era? Era um descompacto aquele. Meu Cadillac, Bibi. Do Calhambeque. Meu Calhambeque. E depois o outro lado é aquela música que ele assobiava, né? Não quero ver você triste assim. Tá, tudo bem. Gravei, beleza, se despediu. Olha, tá ok, tá guardado aqui a fita. Quando tiver uma oportunidade, a gente pega, solta no ar. Eu trabalhava na Rádio Independência, fazia a abertura da Rádio Independência, e tinha um programa com o William Sade. Ele quebrava o disco na hora ali, né? Eu era operador de som da Rádio Independência. Era o comando do Jair de Brito. E atrás de mim estava um rapazinho, né, batendo nas minhas costas, né, para divulgar o disco dele. Aí eu olho para trás, era o Roberto Carlos. Oi, tudo bom, Roberto? Não sei o que aí, tá. Deixou o disco na mesa, né? E aí pro William Sade comentar sobre o disco dele. Só que não foi comentado na hora, depois. Aí ele se despediu, tinha que ir em outro lugar, tudo bem. E foi o que aconteceu. Olha só, hein? Para mim foi um orgulho, né? E não só ele, como outros e outros artistas que eu acompanhei no rádio, na época do rádio, né? E da televisão. Isso você nunca mais esquece na vida, não né? Não esqueço. Como também tem uma passagem com Vinícius de Moraes, tem uma passagem com... O Vinícius veio inaugurar o Teatro Paiol, lembra? O Vinícius de Moraes, ele veio inaugurar o Teatro Paiol. Vinícius de Moraes, sensacional, que homem, maravilhoso, né? Simplesmente, ele foi no Canal 6, ele ia gravar um clipe com o Roberto Carlos, só que e ele sentava assim no meio do estúdio, né? Com os câmeras dos lados, simplesmente, bem à vontade, né? Com aquele ali, cavalinho branco ali, né? Maravilhoso. Então, uma mensagem final sua, Eulâmpio Viana, agradecendo muito a sua presença hoje aqui, nessa data festiva dos 56 anos da Rádio Paraná. Você que fez tanto pelo rádio, sempre trabalhando, trazendo grandes momentos para todos os ouvintes.
E essa alegria de contar com você novamente aqui, né, de conviver com você, como de tantos veteranos radialistas experientes que trazem a história do rádio e da nossa rádio junto com vocês. Eu somente quero agradecer essa oportunidade, né, maravilhosa de estar presente justamente, né, nesse dia do aniversário da E-Paraná, né, 56 anos. E foi com orgulho e prazer que eu trabalhei 13 anos nesta rádio e convivi também, na épocas anteriores, com vários colegas de trabalho que hoje não se encontram mais aqui, alguns se encontram, né? E eu me sinto totalmente satisfeito, realizado daquilo que eu já fiz. Eu continuo trabalhando. Eu fui convidado atualmente, pelo Paulo Vítola, para exercer uma função da produção de chamadas. Eu aceitei de todo o coração, né? A minha função realmente é direção de TV. Eu gosto muito. Eu tenho feito vários cortes para Sport TV, Bandeirantes, para Globo e outras emissoras que eu faço como freelance. Zélia, gostei do seu convite. Eu somente tenho a agradecer e parabéns para você pela sua iniciativa de procurar essas pessoas queridas que hoje estão por aí e tem muita gente ainda. Muito obrigado. E no nosso coração, não é, no nosso Olâmpio? coração.